sentar em nome de Jesus, se acomodar aí. Glória a Deus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Esse China é como uma criança mesmo, né? Você já entrou no reino dos céus, China, fica tranquilo. Deixa eu me achar aqui, que esses equipamentos são muito modernos. Fica um gatinho pulando aqui que o Daniel instalou. Ginger. Ai, China. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração. Pai amado e querido, estamos reunidos, Senhor, nessa noite em nome do Teu Filho amado Jesus. E por Ele e para Ele é essa reunião, é este culto, Pai. Principalmente para que possamos, Senhor, declarar o quão importante Tu és nas nossas vidas, o quanto precisamos de Ti, o quanto queremos e necessitamos da Tua palavra. Por isso nós oramos agora. Ó Espírito Santo, abre a porta da palavra nesse lugar. Vem com a autoridade do céu, com a autoridade profética sobre as nossas vidas, Pai. Quebrando, Senhor, todo sofisma, quebrando toda dureza de coração, abrindo os olhos dos cegos, Senhor, trazendo audição aos surdos, Pai. Em nome de Jesus, vivifica a nossa alma, vivifica o nosso espírito, Senhor. Traz vida àqueles que estão mortos espiritualmente. Traz esperança àqueles que estão feridos, que estão esgotados, que estão cansados. Pois a Tua palavra é poderosa para fazer todas essas coisas. E é por isso que nós estamos aqui, crendo, Senhor, que pelo poder da Tua palavra sairemos melhores do que entramos. Por isso nós apresentamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Pai, toma as nossas vidas como vasos em Tuas mãos e nos molda nessa noite um pouco mais conforme a Tua imagem, a Tua semelhança. Porque o que nós mais desejamos, Senhor, é nos parecer contigo. Por isso vem com a Tua graça, vem com a Tua misericórdia, vem com a Tua palavra. Nos transforma, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos ler 2 textos para começar. Primeiro, Mateus 5, vamos ler versos 16 e 17. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas cumprir. Agora vai um pouquinho adiante no Evangelho de João, capítulo 1. Amém? Vamos ler versos 14 ao 16. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E João deu testemunho dele, clamou dizendo: esse é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Até aí. Querido, nós vamos falar sobre a verdadeira plenitude nessa noite. Deus tem falado algo comigo nos últimos meses e eu queria que o Espírito Santo me capacitasse a dizer exatamente aquilo que Deus tem me levado a entender, porque eu creio que é algo muito útil para as nossas vidas.
Porque se há algo que todo ser humano tem sede de viver, tem vontade de viver, esperança de chegar um dia a ter, é plenitude. Como é que a gente pode definir essa palavra, plenitude? Que sensação é essa? Eu tenho para mim que a plenitude é uma sensação de uma segurança, de uma certeza, de uma convicção que aquele que está sendo pleno na sua vida, ele tem de que ele está exatamente no lugar que ele deveria estar, exatamente na hora em que ele deveria estar, fazendo e vivendo exatamente aquilo que ele deveria estar vivendo. Eu entendo que a plenitude é essa sensação. Eu não podia estar em outro lugar, em outra hora, fazendo o que eu estou fazendo, vivendo o que eu estou vivendo. Eu estou no centro da vontade de Deus. E isso me traz a sensação de paz, de alegria e de justiça. E isso a Bíblia me diz que é o reino de Deus manifesto na minha vida. Essa seria a minha definição de plenitude. Mas, cuidando de vidas, atendendo pessoas, conversando com outras pessoas que não são da igreja, mas que estão lá fora e que Deus coloca na nossa vida, o que eu mais tenho visto são pessoas com a sensação exatamente oposta disso que a gente chama de plenitude. As pessoas estão se sentindo, muitas pessoas, de um modo geral, inseguras, vazias, confusas, com o sentimento de que estão deslocadas, tipo, eu não me sinto bem em lugar nenhum, parece que eu não me encaixo em nada, parece que nenhum relacionamento dá certo. É uma sensação de que sempre poderia estar melhor. Né? Você pergunta para a pessoa, está tudo bem? A pessoa, tudo bem. E esse tudo bem tem um balãozinho saindo da cabeça dela, podia estar melhor. Não é bem o que eu queria, mas estamos aí. Ou já foi melhor, hoje não está tão bom assim. E esse sentimento é o oposto da plenitude. Agora, quando uma pessoa não conhece a Deus, nunca teve uma experiência com Jesus, não conhece, não se relaciona com Deus, isso já é motivo suficiente para essa pessoa se sentir vazia e se sentir sem plenitude na vida, sim ou não? Mas e quando uma pessoa está buscando a Deus, já se aproximou de Deus, já deixou Jesus entrar na vida dela, e mesmo assim, ela se sente fora dessa plenitude. Essa é a grande questão que eu quero colocar aqui nessa noite, para a gente começar a entender aquilo que Deus quer falar. E eu tenho entendido, estudando, orando e me aprofundando na vida de Jesus, que uma pessoa, ela só pode alcançar essa plenitude de Deus na vida dela, quando ela encontra um equilíbrio, diga equilíbrio, entre a lei de Deus e a graça de Deus. Por quê? Porque Jesus é o nosso modelo, é com Ele que nós queremos nos parecer, é como Ele que nós queremos viver. E foi assim que Ele andou. E foi assim que ele conquistou plenitude para todos aqueles que vêm depois dele. Tudo bem até aí? Então a gente precisa começar entendendo primeiro o que é lei e o que é graça. Porque eu ouço muitas pessoas dizerem de uma maneira equivocada, nós vivemos no tempo da graça. Jesus perdoa tudo, eu não preciso obedecer lei nenhuma. E eu quero te mostrar nessa noite com textos que saíram da boca de Jesus e de apóstolos do tempo da graça, que não é bem assim. Que são coisas que juntas nos trazem um equilíbrio, um balanço que vão nos conduzir à plenitude, ao centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Tudo bem? Amém ou não? Então, para começar, a gente precisa diferenciar algumas leis do Antigo Testamento, que eu vou chamar aqui de leis circunstanciais, diga circunstanciais, que eram regras, criadas sim por Deus, foi Deus que criou,
Mas eram regras para um determinado momento, para uma determinada situação e para um determinado povo. Regras que tinham tempo para acabar. Agora, a gente precisa diferenciar essas leis circunstanciais das leis de Deus que são eternas. Diga, leis eternas. Essas leis eternas não são regras. Elas são princípios eternos que regem o reino de Deus. Talvez você possa dizer, mas a Bíblia não faz essa divisão que você está falando formalmente. Tudo bem, mas um pouco de bom senso e de estudo de contexto histórico não faz mal a ninguém. A gente precisa entender e separar as coisas. Por quê? Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem o que eram essas leis circunstanciais que não servem para nós e que nós não temos que observar. Eram regras temporárias. Por exemplo, leis higiênicas. O que eram leis higiênicas? O povo de Deus andou 40 anos no deserto, irmãos. Estima-se que era um povo de cerca de 1 milhão de pessoas. Homens, mulheres e crianças. Imagine, 40 anos no deserto. O deserto não tem água. A gente passa 2 dias com racionamento de água, a gente já entra num problema sério de higiene íntima, de higiene dos alimentos, dos nossos utensílios, e principalmente se nós estamos com alguma enfermidade. Sim ou não? Então Deus criou o quê? Regras para que durante o deserto, aquele povo não fosse atacado por uma epidemia por falta de higiene. Então tinha regras para determinados alimentos que eles não deveriam comer. Tinha regras para a mulher, quando estava menstruada, ficar afastada. Porque você imagina, sem água, sem absorvente. A mulher depois do parto. Imagine um parto. Você que já teve filho, você sabe o quanto sai de sangue, de líquido, de tudo. Então tinha uma regra, a mulher tinha que ficar afastada de todos. Por quê? Porque senão aquilo ia gerar uma contaminação. Uma regra com relação aos mortos. Por quê? Porque morto você sabe que se deixar num lugar sem o devido cuidado, ele começa a entrar em putrefação e traz doenças. Então tinham regras higiênicas. Nós vivemos no deserto? Nós temos água? Então essa regra não serve mais para nós. Leis cerimoniais são outro exemplo. No Antigo Testamento, antes de Jesus vir à terra e se oferecer como sacrifício, como Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, havia um sistema de sacrifício de animais, onde a pessoa que pecava, ela tinha que sacrificar um animal no templo, para que aquele derramamento de sangue pagasse o preço do seu pecado. Um animal inocente tinha que morrer para pagar o pecado de uma pessoa. Não existe mais templo, pelo menos lá em Israel, né? Não existe mais sistema de sacrifício, porque Jesus já veio e já pagou com o seu sangue os pecados de toda a humanidade. Então essa lei serve para mim hoje? Não. Tudo bem? Essas leis cerimoniais que falam do sacrifício de pombas, de rolinhas, de cordeiros, de gado, não servem. Eram para um tempo. Porque depois que Jesus veio, isso acabou. Então era uma regra temporária. Tudo bem? Estão acompanhando até aí? Isso não tem que ser observado nem por mim, nem por você. Agora, e as leis eternas, pastora? As leis eternas não são regras. Elas são princípios espirituais. Todo país, toda nação tem uma constituição. O Brasil, ele tem uma constituição. O que é isso? Um conjunto de leis que regem a nação brasileira. E o reino de Deus também tem uma constituição, para que o cidadão do céu viva de acordo com princípios do reino de Deus. Sim ou não? E esses princípios valem para qualquer pessoa, de qualquer povo, de qualquer época. Muito antes da lei de Moisés, esses princípios já existiam. E qualquer pessoa que quiser viver no reino de Deus, vai ter que andar conforme esses princípios. Não importa se é chinês, se é australiano, se é brasileiro, se é português. Se eu me tornei um cidadão do céu, essa lei vale para mim? Amém? Então vamos dar um exemplo básico, porque eu entendo que ele é a base
da grande maioria dos princípios eternos de Deus, e um exemplo clássico, os 10 mandamentos. Não foram para o povo judeu, não foram uma regra por um tempo, são princípios eternos que estão ali. Então nós lemos lá em Êxodo 20, algumas coisas, e eu vou comentar alguns itens apenas, para que você entenda por que Deus tem ensinado esses princípios eternos para o homem, desde que a humanidade começou. Basicamente é para que a gente entenda e aprenda 3 coisas, diga 3 coisas. A primeira coisa que os princípios eternos de Deus querem me ensinar é sobre o caráter de Deus. O que Deus aceita, o que Deus rejeita, o que Deus aprova, como Deus é. Então vamos lá para o Êxodo 20. Quando ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Isso está me dizendo que o caráter de Deus é a exclusividade. Deus não aceita que a pessoa tenha mais de um Deus. A partir do momento que eu entrego minha vida a Deus e quero viver no reino, eu tenho que lançar fora todos os talismãs, patuás, imagens de escultura, tudo que eu botava a minha fé, porque Deus diz, meu caráter é a exclusividade. Outra coisa que ele diz aqui, no versículo 14, não adulterarás. O que ele está dizendo? O meu caráter é a fidelidade. Ah, mas eu não vejo problema em trair, mas agora eu estou no reino. Deus vê problema. Porque o caráter de Deus é a fidelidade. Estão entendendo, queridos? Então ele diz lá, não dirás falso testemunho, não mentirás. Porque o caráter de Deus é a verdade. Ah, mas todo mundo mente. Mas se eu quero viver no reino, o caráter de Deus é o quê? A verdade. Tudo bem, queridos? Então a primeira coisa que os princípios eternos de Deus me mostram é o caráter de Deus. O que Deus pensa sobre os assuntos, como Deus é. A segunda coisa que Deus me mostra com seus princípios eternos são as consequências do pecado. Porque qualquer lei, se você pegar o Código Penal brasileiro, eu vou comparar muitas vezes no culto, as leis eternas com as leis do nosso país, porque vocês terem uma ideia prática de como a coisa funciona. Você pega um Código Penal brasileiro, toda lei vai ter uma penalidade. E a Bíblia diz que há uma penalidade para o pecado. Romanos 6:23. A penalidade para o pecado é a morte. O salário do pecado é a morte espiritual. Então, quando eu conheço a lei de Deus, eu começo a entender por que tantas coisas na minha vida estão mortas. Porque são consequências de uma vida sendo vivida fora dos princípios. E eu entendo qual é a consequência do pecado, que antes eu não entendia, porque eu achava tudo normal. E a terceira coisa que os princípios eternos de Deus me ensinam é um caminho para a transformação da minha vida. Os princípios eternos de Deus me mostram o que Ele pensa, qual a consequência de andar fora do princípio, mas também me dá uma saída, para eu sair da prisão. É uma cartilha, porque a gente vive muitos anos da nossa vida, antes de conhecer a palavra de Deus, antes de ser alcançado por Deus, a gente vive uma vida sem lei. Uma vida de anarquia. Sim ou não? Uma vida sem lei. E a partir do momento que essas leis eternas são colocadas diante de mim, e eu começo a observá-las, então a minha vida passa de uma vida sem lei para uma vida de obediência. E aí eu começo a andar com Deus. Então, essas leis eternas de Deus, elas me levam a conhecê-lo e me protegem. As leis não são feitas para te tolir, porque tem pessoas que falam, ai, não pode nada, Deus quer me impedir de viver? Não, Deus quer te proteger. Porque quando você conhece a consequência do pecado, você agora tem a opção de se posicionar. E te dão ainda um caminho para você andar em liberdade, tudo bem? Então, a Bíblia diz o seguinte, queridos, quando a gente vive uma vida sem Deus, desconsiderando que existem leis eternas, porque elas existem, você acreditando ou não, é que nem a lei da gravidade, né? Eu te falo, tem uma aceleração de cima para baixo, e se você pular do prédio, você vai cair, vai se esborrachar. Ah, mas eu não creio na lei da gravidade. Então tá bom, pula do prédio lá. Você crendo ou não crendo, a lei da gravidade vai te engolir.
E no mundo espiritual é a mesma coisa. Você pode até não crer, mas existem leis eternas que regem o mundo espiritual. Não importa se você crê ou não crê, as leis estão regendo. Porque o mundo espiritual, ele é invisível, mas ele é muito mais real do que o mundo físico. Pode ter certeza disso. Tudo bem? Então, quando a gente vive uma vida sem Deus e não considera, esse negócio de mundo espiritual, lei espiritual, não existe. Então, a gente vive, como Paulo diz em Efésios 2, versículo 3. A gente vive andando nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, eu vivo fazendo aquilo que me dá na telha. E o que diz também em Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei. Cada um fazia o que achava mais certo. Quando Jesus não é rei na minha vida, quando não há um governo de Deus, quando essas leis não estão sobre a minha vida, eu vivo fazendo o que eu acho mais certo. Porque não existe um rei, não existe um governo. Mas, a partir do momento que eu começo a me aproximar de Deus, e a partir do momento que eu começo a tomar conhecimento desses princípios, Jesus disse, não foi Moisés que disse, Jesus disse, você será cobrado, eu serei cobrada. Lucas 12, 48, está falando, aquele que soube a vontade do seu Senhor e não o atendeu, vai sofrer consequências, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, quanto mais conhecimento eu tenho das leis eternas de Deus, eu serei cobrado. Mas, pastora, é impossível obedecer tudo o tempo todo, porque quando eu não peco a olho nu, eu estou pecando aqui, eu estou pecando aqui. Então não tem como. É aí que entra a graça. Fala com o teu irmão. É aí que entra a graça. O que é a graça? Já entendemos um pouquinho o que é a lei? Tudo bem? A graça é a anulação da sentença de morte que eu merecia e que você merecia. Porque o salário do pecado é a morte e a gente peca desde o dia que nasce. A verdade é essa, porque a natureza do ser humano é pecaminosa. Não porque um é pior que o outro, mas a natureza vem contaminada desde Adão, com a desobediência, com a tendência para a rebeldia. Então, quando a graça entra na vida de uma pessoa, é Deus oferecendo um perdão completo para mim e para você. Porque você se arrependeu e aceitou esse perdão. Tudo bem? A graça é para quem aceita a graça. Tem pessoas que rejeitam a graça. Mas se eu falo, eu preciso de perdão, Deus, agora eu estou percebendo coisas aqui. Se eu olho para isso aqui como um espelho, eu vejo a minha vida como um monstro, podre. Eu preciso de perdão, eu preciso de misericórdia, Senhor. E Deus fala, eu estou te dando graça. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso, Efésios 2:8 diz o seguinte: nós somos salvos pela graça. Não tem como você ser salvo pela lei. É impossível. Porque a Bíblia diz que se você pecar em uma coisinha da lei, você pecou em todas. Porque a lei é uma coisa só. Então, se você pecou numa coisa, não adianta você atender 99 e pecar em uma. Então, é impossível eu ser salvo por mérito. Impossível. Você pode ser a pessoa mais boazinha do mundo. Você só pode ser salvo pela graça. Porque você sempre vai tropeçar em algo. Quando não é à vista, é no pensamento, é no coração, é no sentimento. É impossível se salvar pela lei. E é por isso que a gente chama de graça um favor imerecido de Deus. Porque nós não merecemos. O que nós merecemos pelos nossos pecados? A gente pode merecer a cruz, merecer o inferno, qualquer coisa, menos a salvação. Mas aí entra a graça. Porque Jesus fez por nós algo que nós não merecemos. Deus me deu uma ilustração sobre a graça. Para que a gente possa entender mais ou menos como funciona. É como se, para você ir no céu, você tivesse que prestar um concurso. E nesse concurso, a nota de corte fosse 10.
e só tivesse uma vaga, e você não estudou, ou seja, ferrou, meu destino é o inferno. Porque se o concurso, a nota de corte é 10, só tem uma vaga, eu não estudei, ferrou, acabou pra mim, tchau, vou pro inferno e vou abraçar o diabo, né? Aí Jesus entra e fala, eu vou fazer a prova pra você. Eu sou a única pessoa apta a tirar 10. E eu vou fazer a prova e vou botar o teu nome. Isso é graça. Isso é graça. Mais ou menos isso, tá? Não é isso. Mas eu entendo que é mais ou menos isso. Negócio que é impossível, vem uma pessoa e fala, a única pessoa que é apta, vou botar teu nome para você entrar. Não estudou, vagabundo, mas vai entrar. Porque confiou em mim. Porque me clamou por mim. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu não vou ser salvo pelos meus acertos. Eu vou ser salvo pela graça. Mas, e aqui é o mais importante talvez, a graça não é só o perdão. Não é só o favor de Deus. Porque tem muitas pessoas abraçando a graça de uma maneira errada, como se, posso tudo, então. Se Jesus é tão bom assim, então não importa o que eu vivo, meus pecados, as malandragens que eu faço por aí, as mentiras que eu conto. Pô, Jesus é demais. A graça não é só o perdão, a graça também é um poder sobrenatural que me capacita e que te capacita a olhar para Deus e olhar para a sua lei agora de uma forma diferente. É um poder que nos capacita a obedecer à lei. Não é só o perdão. Porque é só pela graça que você consegue começar a obedecer a palavra. Só pela graça. No Antigo Testamento, a graça estava sobre a vida de algumas pessoas. Se você lê a história do povo de Israel, você vê o Espírito se apoderou de Débora, o Espírito se apoderou de Samuel, o Espírito se apoderou de Davi. O Espírito Santo estava apenas sobre uma ou outra pessoa. Um ou outro profeta, não era sobre todas as pessoas. Então era muito difícil obedecer. Muito difícil. Por quê? Porque as pessoas obedeciam motivadas pelo medo das consequências. Você já foi criança, você já teve pai bravo, como eu. Eu obedeci o meu pai simplesmente por medo da consequência. Eu não obedecia porque eu amava ele, porque eu sabia que o couro ia comer. Que eu ia apanhar como nunca se eu desobedecesse. Então, na frente dele eu era criança ótima. Ele virava as costas. Por quê? Porque não era uma obediência baseada em amor. Era uma obediência baseada em medo. E é assim que funciona a lei. Quando eu ainda não entendi a graça de Deus, eu obedeço com medo de ir para o inferno, com medo do que vai me acontecer porque eu menti. O que será que vai me acontecer? O que eu vou perder? Por causa do meu pecado eu vou perder coisas. Obediência por medo, ela é baseada na lei. Mas, Jesus veio então. No Antigo Testamento era assim. Mas Jesus veio, obedeceu, como ele disse aqui, nós lemos no começo do culto. Obedeceu toda a lei. Mas não motivado por medo, motivado por amor ao Pai, porque ele amava o Pai mais que tudo. E aí ele vai obediente até a morte, como diz a palavra, morre, ressuscita, volta para o Pai agora como homem, filho do homem que venceu a lei do pecado. E então o Espírito Santo agora é liberado não sobre um ou outro, mas sobre todos os que creem. E a Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito da graça. Sabe por quê? Porque agora todo aquele que crê é capacitado a, como Jesus, a obedecer, não mais motivado por medo de consequência, não mais motivado por medo do inferno, mas porque o amor de Deus alcançou a minha vida. Eu sou grata a Deus porque Ele me mostrou que eu precisava ser transformado. E pela graça,
Eu sou capacitada a obedecer os princípios do reino. Aleluia! Estão entendendo a diferença? Se eu me apego só à lei, eu estou numa obediência religiosa, não numa obediência voluntária, onde eu amo obedecer a Deus. Porque a graça me traz o entendimento de que essa lei não foi feita para me impedir de viver, nem para me perseguir, nem para me acusar, mas foi feita para me preservar, me proteger e me libertar. Eu não sei você, mas antes de eu me converter, no fundo eu sabia que eu estava errado em muitas coisas. Mas eu não via um medo de saída. Eu não via, imagina, nunca vou parar de beber. Nunca, não tem como. Imagina, só por um milagre. Sabia que eu estava errada. Em mentir, em desonrar meu pai. Sabia, no fundo eu sabia. Ficava aquela nozinho na garganta. Mas, não tenho para onde correr, não tenho para onde sair. Eu sou assim, não tenho um caminho, não tenho força para ir, para mudar. E eu acho que no fundo, as pessoas que estão lá fora, no fundo, elas sabem. Porque tem uma centelha divina em cada criatura. No fundo, aquele espírito sabe que tem alguma coisa errada acontecendo. Mas não existe força suficiente para combater. Só que a partir do momento que a graça alcança a vida de uma pessoa, essa pessoa pode começar a dizer, como Davi diz lá no Salmo 40, verso 8. Ele diz assim: meu prazer é fazer a tua vontade, ó Deus. A tua lei está dentro do meu coração. Essa lei que era tão acusadora passa a ser um prazer para a minha vida. Meu Deus, como é bom fazer a tua vontade. A tua lei está dentro de mim agora. É mais forte do que o pecado. Sabe? Por quê? Por que que eu começo a amar fazer a vontade de Deus? Não porque uma pessoa é boazinha e a outra não é. É porque pela graça. Quando Deus alcança a nossa vida, Ele faz algo dentro de nós. Pela graça. Porque a lei nunca mudou. A lei não vai mudar por sua causa. Tem pessoa que fala, mas eu não consigo. Deus tem que me entender porque eu não consigo. Não, a lei não vai mudar por sua causa. Mas se você falar, Deus, eu preciso da tua graça, Ele vai mudar você para que você obedeça a lei. Para que você se sujeite. Nosso coração é que muda, a lei não muda. Porque Deus fez uma promessa. Olha que coisa linda e maravilhosa Ele prometeu. Em Ezequiel 36, 26. Eu darei um coração novo para vocês. E colocarei dentro de vocês um espírito novo. E tirarei de vocês o coração de pedra. E darei um coração de carne. E porei dentro de vocês o meu espírito. Para que vocês andem nos meus estatutos e guardem as minhas ordenanças. É Ele que faz a mudança dentro de nós. É só por isso que a gente consegue obedecer. Porque Deus nos deu um coração novo. Porque Ele colocou dentro de nós o Espírito dEle. Então nós conseguimos começar a andar nos mandamentos. Não por medo, não por obrigação, mas por amor, por gratidão. Então quando eu vejo uma pessoa que fala para mim, é muito difícil obedecer a Deus. Eu estou obedecendo, mas eu estou revoltada por dentro. Estou obedecendo de nariz virado, quase saindo da igreja por causa que tem que obedecer um negócio que foi colocado. É porque essa pessoa ainda não entendeu o que é a graça de Deus. Ainda não achou esse equilíbrio entre a lei e a graça. Porque quando a gente está em sintonia com o Espírito de Deus, a maior alegria que tem na vida de uma pessoa, ela fala, nossa, descobri uma coisa nova hoje na Bíblia, já estou mudando. Acabei de descobrir isso aqui, já quero obedecer. É uma alegria conhecer as leis eternas de Deus quando eu estou em sintonia com o Espírito. Olha o que diz Tiago, apóstolo Tiago. Tiago 1, 25. Aquele que dá atenção para a lei perfeita, a lei da liberdade, e persevera nela,
não se esquecendo do que ouviu, mas executando, este será feliz em tudo o que fizer. O que é uma pessoa ser feliz em tudo o que fizer? Para mim, isso aqui é alcançar a plenitude. Imagina você ser feliz em tudo que você fizer. Em todas as suas iniciativas, em todas as suas ações, em todos os seus projetos, em todos os seus relacionamentos. Aqui há uma promessa nesse versículo. Que aquele que dá atenção para a lei perfeita, para a lei da liberdade, e não se esquece daquilo que ouve, mas executa. Quando ouve, executa. Tudo o que ele fizer, ele vai ser bem sucedido. Ele vai ser pleno. Eu quero isso para a minha vida. Tiago chamou a lei de Deus de lei da liberdade. Isso aqui é Novo Testamento. Então, essa lei está valendo. Por que lei da liberdade, pastora? Porque se eu estou andando em obediência, e se agora quem me governa é Deus, as outras influências que antes tinham domínio e controle sobre a minha vida, perderam. Porque agora, essa lei serviu para me pôr em liberdade. Porque a penalidade de uma lei só tem força sobre quem infringe a lei. Olha que coisa interessante. Vamos falar de duas leis nacionais que todo mundo conhece bem. Lei Maria da Penha, todo mundo conhece? Lei 11.340. Qual a penalidade da lei da Maria da Penha? Alguém sabe aqui? Espero que não, né? Detenção de 3 meses a 3 anos. Na cadeia, no xadrez. Essa penalidade tem força sobre você, irmão? Ah, pastora, sobre mim não, porque eu nunca espanquei minha mulher. Glória a Deus pela sua vida. Essa lei, ela existe, sim ou não? Mas ela não tem força sobre quem não bate na esposa. Vocês estão entendendo? A lei existe, está em vigor, funciona. Mas só tem força sobre quem infringe. Um outro exemplo, a lei seca. Cuidado, irmão. Cuidado, a lei seca. Ó. Lei 11.705, qual a penalidade? Uma multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Isso se você não fizer nenhuma vítima, tá? Isso só se for o bafômetro lá. Essa penalidade tem força sobre você, eu te pergunto? Não, pastora, porque eu não como nem bombom de licor. Então, a lei seca existe, está valendo, mas não tem força sobre a tua vida, porque você não toma. Não toma mais. Eu também não tomo mais. Ainda bem que não existia no meu tempo isso aqui. Estão entendendo, queridos? Porque o bafômetro ia explodir. Agora, tem força sobre mim hoje? Não. Por quê? Porque hoje eu não tomo. E com as leis espirituais é a mesma coisa. Está escrito na Bíblia, é isso que eu estou contando para vocês. Olha que lindo. 1 Timóteo, Novo Testamento, capítulo 1, verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém usar dela legitimamente. Porque a lei não é feita para o justo. A lei é feita para os transgressores, rebeldes, irreverentes, ímpios, profanos e tudo que for contra a sã doutrina. Então, isso quer dizer que se eu quero obedecer, se o meu desejo é obedecer, a lei não é mais contra mim, ela é meu favor. Quando o nosso caráter começa a ser tocado pelo Espírito de Deus, quando a graça nos alcança, e a gente fica cheio do Espírito Santo, a nossa vida começa a produzir um fruto. Nosso caráter começa a ficar parecido com o caráter de Deus. As nossas atitudes começam a ser transformadas. E aí, a lei que antes me acusava, agora passa a ser ao meu favor. Olha o que diz em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz,
a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Então quer dizer que quanto mais cheio do Espírito Santo eu for, menos eu vou pecar e mais eu vou querer obedecer. Porque o fruto do Espírito é maravilhoso de ser vivido. Aquilo que era contra mim passa a ser ao meu favor. E aí a gente volta para o ponto inicial dessa mensagem. Por que tem tanta gente que já está buscando a Deus e continua sofrendo e continua vivendo uma vida paralisada, tropeçando nas mesmas coisas, preso nas mesmas prisões? Por que tem pessoas que às vezes estão há anos buscando a Deus e fora da plenitude de Deus totalmente? Por quê? A Bíblia me diz uma coisa, que está lá em Oséias 4, versículo 6. Há um motivo para a destruição da vida de uma pessoa. Deus diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque rejeitou o meu conhecimento, eu também rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Olha o que diz aqui, o meu povo, Deus diz. Ele não está falando do ímpio, que está lá fora e que não o conhece. Ele diz, o meu povo está sendo destruído. O meu povo são as pessoas que estão buscando a Deus, que estão se aproximando de Deus, que estão falando em nome de Deus. E não está faltando graça, não está faltando o favor de Deus, não está faltando a pregação da palavra de Deus. Mas o profeta Oséias diz o seguinte, das duas uma. Se não há avanço, se há destruição, se há paralisia, há duas coisas que podem estar acontecendo. Uma, ou falta conhecimento, por ignorância, eu estou cometendo as mesmas coisas, ou tendo conhecimento, tendo a trombeta tocado, eu tendo sido avisado da palavra, eu tendo tomado conhecimento do que Deus pensa a respeito de um assunto, de uma situação, e eu rejeito a palavra. Eu não quero, eu não aceito isso como padrão de governo para a minha vida. Então aqui nós temos a raiz do problema. De muitos. E a Bíblia diz que isso afasta qualquer pessoa da plenitude. Se a pessoa não está feliz e fala, eu vou mudar de igreja porque aqui eu não estou feliz, e faz campanha, e faz voto, e faz promessa, e anda ajoelhado, mas se ela não aceita o padrão de Deus para cada área da sua vida, não tem plenitude. Não tem plenitude. Pastora, mas eu estou vindo aqui pela primeira vez, eu não conheço a palavra de Deus, eu sei que a minha vida está destruída, eu quero mudar. Então, se você não conhece, você vai buscar ensino, você vai buscar aprender o que Deus quer fazer na tua vida, você vai buscar conselho com pessoas que já andam com Deus há mais tempo que você. E você vai começar a mudar de vida. Agora, se você me diz, eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu prefiro fazer do meu jeito. Eu prefiro continuar vivendo a vida dessa maneira. Então você está rejeitando a palavra de Deus. E eu te digo, se você está rejeitando a palavra de Deus, você está sim rejeitando a Deus. Você não está rejeitando uma direção. Você está rejeitando o próprio Deus. Porque nós lemos aqui, Ele é a palavra que se fez carne. Você está rejeitando Jesus. Não tem como. Não tem como você dizer que rejeita a palavra, mas Deus eu amo. Não. Ele é o verbo que se fez carne, Ele é a palavra viva. Quem rejeita a palavra, rejeita Ele. Não tem como. Pode ser duro de ouvir, mas essa é a pura verdade. E se você viver fazendo o que você acha melhor, fazendo as suas vontades, você pode bater o seu cartão todo domingo e morrer sentado num banco de uma igreja. Mas a plenitude você nunca vai alcançar. Nunca. Por quê? Porque o que leva a minha vida à plenitude é andar como Jesus andou, é viver como Jesus viveu, é encontrar um equilíbrio entre a obediência à lei e a graça de Deus. Uma coisa é certa, meu irmão.
Se não for assim, não tem outro jeito, porque o único jeito é o jeito que Jesus fez. Jesus perdoa? Perdoa sim. Perdoa milhões de vezes, porque nós precisamos de milhões de perdões mesmo. Mas a graça não é e nunca foi licença para uma pessoa viver em pecado. Nunca foi. E nunca vai ser. A graça é poder para você andar em novidade de vida e não para você permanecer no pecado. É poder para você andar numa nova vida. Não trate o perdão de Deus de uma forma leviana. Porque isso não é graça, isso é sim uma desgraça. Para quem faz isso. Não se engane. O perdão de Deus tem que ter valor. Às vezes as pessoas acham que porque é de graça, a gente é assim com tudo que é de graça, né? É de graça, a gente não dá muito valor. Mas custou caro para alguém. Custou caro para ele. E porque custou caro para ele, eu tenho que dar valor. Um preço muito alto foi pago para essa graça te alcançar. Sabe, eu fico assustada de ver, às vezes, atendendo pessoas que já estão há anos na igreja. E a gente toca num assunto muito básico, que identifica um problema na vida da pessoa e fala, meu irmão, mas a palavra diz tal coisa. Ah, é? Não sabia. E eu fico mais assustada ainda de saber que esse não sabia é porque a pessoa não quis saber. Não quis buscar essa resposta porque, é melhor eu não saber, porque se eu ficar sabendo isso vai mexer na minha zona de conforto. Eu vou começar a me sentir constrangido. Eu vou começar a ficar incomodado. Então é melhor eu nem perguntar. Eu vou ficar aqui quietinho, batendo meu cartãozinho e tudo bem. Que coisa mais triste. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente ignora a palavra e rejeita o conhecimento, a nossa vida vai ser destruída. Pode não ser do dia para a noite, pode ser num processo lento. Mas isso quer dizer que eu não vou prosperar, quer dizer que eu não vou crescer, quer dizer que eu não vou alcançar a vontade de Deus. E isso tem que ser motivo de desespero para uma pessoa. Se eu busco a Deus, eu tenho que crer que Ele existe, que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Estou buscando a Deus para quê? Para ficar do jeito que eu cheguei? Para quê? Isso tem que gerar um desespero na tua alma, sabe? Tem pessoas que estão indo dentro da igreja, indo para cada vez mais longe da vontade de Deus. Eu não entendo isso. Eu fico nervosa pelas pessoas, porque eu falo, meu Deus, como que pode? A pessoa há tantos anos e você vê a pessoa indo. Todo mundo quer, não adianta você dizer que não. Qualquer ser humano tem sede de se sentir fazendo a coisa certa, na hora certa, no lugar certo. Todo mundo tem vontade de ter uma vida com propósito. Todo mundo tem vontade de acordar de manhã e falar, minha vida tem um sentido, eu sei para que eu existo. Todo mundo tem essa sede na alma, porque você foi feito por Deus para ter essa sede. E se essa sede morrer, hoje ela vai ressuscitar. Porque Deus te criou para ser pleno em tudo. Aleluia! Ressuscita, Senhor. A sede de mudança, de transformação, de crescimento. Eu não vou te enganar, meu irmão. Vou te confessar uma coisa aqui. Esse processo de alinhamento com a palavra de Deus dói. É doloroso, é sofrido. Sabe por quê? Porque vai contra a nossa natureza. A nossa natureza é a rebelião, cara. A nossa natureza é a iniquidade. Então dói, porque é muito contra. Dói. É muito dolorido. Esse processo de alinhamento, a Bíblia dá vários nomes para ele. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Tem vários nomes. Aperfeiçoamento dos santos. Não importa o nome. O importa é que o fim desse processo é só um. Menos de mim e mais dele. Mais da obediência, mais do amor, mais da mansidão, mais da humildade. Menos da minha maldade, menos da minha vaidade. Menos da minha vontade. Menos.
É um processo muito dolorido, dói. Como dói. Agora eu prefiro passar por essa dor do que viver a dor de ser uma pessoa com a vida sem propósito. De uma vida medíocre, porque isso também dói. Você não ter a sensação de que a sua vida tem um fundamento. Isso dói também. Então, para a gente concluir esse raciocínio, eu tenho duas notícias. Uma má e uma boa. Qual vocês querem primeiro? A má, né? A má é a seguinte: não tem como escapar da dor. Não tem como. Vai doer. A boa é que você pode escolher que dor você quer passar. Porque você vai ter que escolher. E eu, se fosse você, escolhia hoje. E já falava: Deus, é essa dor que eu quero, eis-me aqui, me trata, porque eu quero isso aqui. Sabe qual é? Ou é a dor do crescimento. Eu não sei se você lembra, mas eu me lembro da dor do crescimento quando eu era criança. Alguém lembra? À noite as pernas doíam, os bracinhos doíam. E minha mãe falava: você está crescendo, filho, é normal. Mas era uma dor. Mas é uma dor que vai te levar à plenitude. Ou você vai se agarrar na dor de você continuar como você está. Você escolhe a dor que você quer. Isso se chama livre-arbítrio. Deus te deixa escolher, Ele te ama. Ele já enviou o Filho dele para abrir um novo e vivo caminho para você passar. Mas quem escolhe a dor que você quer viver, que tipo de dor? É você. Deus não te impõe a dor do crescimento. Você pode escolher ficar no mesmo lugar e morrer sem nunca ter conhecido a vontade de Deus, ainda que dentro de uma igreja. Ou você pode falar: Deus, eu quero que essa dor me quebre de dentro para fora, porque eu quero ser transformado de glória em glória, até alcançar uma plenitude, uma maturidade do varão perfeito que é Jesus Cristo. Sabe? Espere. Você pode escolher continuar sofrendo, ou você pode escolher viver o que Paulo diz em Efésios 3,19. Viver conhecendo o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que a sua vida seja cheia até a inteira plenitude de Deus. Você pode escolher. É o equilíbrio entre a obediência à lei e a dependência da graça. Porque a obediência, ela vai te aperfeiçoar. Mas você não pode se apegar só nisso, porque senão você pode começar a se achar melhor do que os outros. Olha como eu sou obediente, santo, e aquele é um pecador imundo. Os fariseus eram assim, muito apegados à lei, mas não conheciam a graça. Isso é religiosidade, não é o que Deus quer. E aí entra a dependência, porque a gente tem que depender da graça. Depender. Sabendo que essa graça vai me lembrar todo santo dia do quão amado e perdoado eu fui, e sou, e serei. E essa graça me capacita a obedecer. Eu não obedeço porque eu sou melhor que o outro, eu obedeço porque eu estou cheio do Espírito da graça. E essa graça me leva a estender a mão para quem está na lama, porque essa mesma graça me lembra que é da lama que eu saí. Não se engane não, você pode estar 10 anos em santidade, você saiu da lama. A graça vai te lembrar disso todos os dias, para que não venha um orgulho religioso por causa da obediência, de você se achar melhor do que alguém. Pela graça nós estamos de pé. Tudo isso é o que o Espírito Santo quer nos falar nessa noite, sabe? O amor de Deus, foi essa imagem que eu tive quando eu estava preparando essa palavra. Como se o amor de Deus fosse um avião com 2 asas. Uma asa é a asa da lei. A lei que me mostra os meus limites, que me corrige, que me disciplina. Porque como um pai que ama o seu filho, Deus nos põe sim limites para nos proteger e para nos guardar. Mas uma outra asa, onde eu encontro todo o favor, todo o perdão e toda a capacitação que eu preciso e me puxa para perto dele,
quando eu quero ir para longe, quando eu quero me desviar, quando eu quero sair da presença, essa graça me arrasta de volta. É esse equilíbrio que Deus quer trazer sobre a tua vida. É esse equilíbrio que você tem que almejar, tem que buscar todos os dias da sua vida. Porque é debaixo dessas duas asas, é nesse esconderijo, debaixo de suas asas, que você está seguro, que você está protegido e que você vai encontrar plenitude. Todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Fecha os teus olhos por um instante, abaixa a tua cabeça. Oh! Eu quero orar por aqueles que talvez estejam nos visitando nessa noite pela primeira vez. O Senhor Jesus apresentou o amor dele para você nessa noite. Ele te trouxe aqui para você conseguir entender um pouquinho, para que você pudesse ter um sinal para a tua vida daquilo que Ele quer começar a fazer em você. E nessa hora cabe a você uma decisão que ninguém pode tomar por você. Ainda que uma pessoa tenha trazido você hoje, tenha te convidado, essa decisão é sua, ela é pessoal, ela é individual. É a decisão de aceitar Jesus Cristo como um Salvador, o único Salvador, aquele que pode salvar a tua vida, não só da morte espiritual, mas de tantas coisas que você tem vivido. E quando você aceita Jesus como Salvador, você está dizendo: eu aceito a graça do Senhor, eu aceito a salvação, eu aceito o perdão, eu aceito a ajuda. Mas Ele também quer ser o teu Senhor. Ele quer te ensinar todos esses princípios para levar a tua vida a uma transformação. Isso é aceitar a lei de Cristo como agora um padrão para a tua vida. Ele vai te ensinar. Ele vai levantar pessoas para te ensinar. Se esse for o desejo do teu coração. Ele te trouxe aqui nessa noite. Ele sabe, conhece cada coisa que você tem vivido. E por isso eu quero te ajudar a fazer uma oração nessa hora. Se o teu desejo é entregar a tua vida a Ele. Porque a Bíblia diz que se você crer no seu coração e confessar com a tua boca, você vai ser salvo. E Jesus vai passar a ser Senhor da tua vida. Se esse é o teu desejo, eu quero te convidar a levantar a tua mão direita bem alta, onde quer que você esteja. Porque eu quero te ajudar a fazer essa oração. Eu vou te ajudar com as palavras, mas é o teu coração que vale. É aquilo que você está sentindo, esse fogo que está te queimando agora é o que vale. Fique de pé no teu lugar, você que levantou a sua mão. Nós vamos fazer uma oração de entrega. Confia no Senhor de todo o teu coração. E Ele vai mudar a tua história nessa noite. Ele vai mudar a tua história como um dia mudou a minha, como um dia mudou de tantas as pessoas que estão aqui. Não deixa que nada te impeça, que nada te intimide. Isso é um ato de coragem. Você que se levantou e que levantou a sua mão, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida e aceito a tua graça. Aceito o Senhor como Salvador da minha vida, como o único que pode mudar a minha vida, como o único que pode me perdoar. E aceito também a tua palavra como lei para a minha vida. Aceito você, Senhor Jesus, como um rei, como um Senhor, para que a partir de hoje a minha vida possa mudar de rumo, possa ser transformada, que eu possa ser liberto, que eu possa ser curado, até que eu alcance a plenitude que o Senhor prometeu para aqueles que te amam. Me dá um coração novo e põe dentro de mim o teu Espírito Santo, em nome de Jesus.
Continue de pé com os olhos fechados, eu quero orar por você. Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada homem, por cada mulher que nessa noite escolheu, Senhor, a boa parte, escolheu se colocar diante do Senhor, diante dos teus pés, e aceitar o teu sacrifício, aceitar a tua graça, aceitar o teu perdão. Eu te peço em nome de Jesus, muda o coração desses homens, dessas mulheres, que o Espírito da graça possa vir poderosamente sobre eles nessa noite, ensinando, Senhor, aquilo que, Senhor, eles não podem aprender se não for pela tua graça, se não for com teu auxílio, quebrando, Senhor, tudo aquilo que os impede de andar em liberdade, para que a partir de hoje eles possam andar em novidade de vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vocês que fizeram essa oração pela primeira vez, eu queria pedir que, por favor, vocês não vão embora desse culto hoje sem que a gente tenha oportunidade de dar um abraço em vocês, dizer o quanto vocês são importantes e anotar o nome de vocês para que a gente possa orar. Porque essa não é uma decisão fácil e a gente quer sustentar essa decisão de vocês em oração. A gente quer poder abençoar a vida de vocês, a gente quer poder dar um presente para vocês, uma Bíblia, para que vocês comecem a aprender o que são esses princípios de Deus, tão importantes para que a sua vida seja transformada. Você não sabe a alegria que há nos céus por causa da sua atitude, por causa dessa mão levantada nessa noite. Deus ama a sua vida, Ele tem perseguido você, e a partir de hoje Ele vai mudar a tua história. Amém? Toda a igreja se coloque de pé, vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Oh, apresente a tua vida diante do Senhor nessa hora. Se você quiser vir ao altar, apresente-se diante do Senhor. Ele conhece tua situação. Se você tem andado fora da palavra de Deus, se você tem rejeitado, se você tem sofrido destruição em alguma área da tua vida por causa disso, você precisa de um renovo. Você quer se reconciliar com o Senhor, você precisa dessa graça. Você está em busca dessa plenitude. Sua vida estava acomodada, mas uma sede veio sobre você nessa noite. Se apresente diante dele, porque ele vai te ungir com óleo fresco. Oh! Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem o prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido estou pelo que eu já recebi, mas
como nunca te vi, tocar e sentir tuas mãos me tocar, pode fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar, te sentir, tuas mãos me tocar, pode fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida. Esse é o nosso alvo. Senhor, Esse é o nosso alvo. te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Te conhecer, prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo das nossas vidas.
te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir, te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Aleluia. Eu tive uma visão agora enquanto a gente estava adorando, de uma mão gigante, primeiro vindo sobre a igreja, e depois dessa mesma mão, empurrando uma grande pedra. E eu creio que Deus está quebrando muitas resistências dentro de nós nessa noite. Que era como se uma pedra que bloqueasse o caminho, e Deus hoje estivesse empurrando, removendo. E essa mão sobre nós, é o próprio Deus impondo as mãos sobre a igreja, liberando o Espírito da graça sobre cada um de nós. Receba isso para a tua vida, porque se Deus mostrou é porque Ele fez. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Você recebe, diga amém. Aleluia. Uma criança gritou amém lá atrás. Amém. Deus é bom. São noites como essa que nos fazem entender o sentido de todas as coisas, amém? Se você quiser voltar, você pode. Se não, você quer ficar aqui, você fica. Fica como você quiser, tá? Amém. Como se encerra um culto assim, né? Queria aproveitar e dizer duas coisas importantes. Primeira, vocês têm acompanhado a nossa luta e o nosso empenho pela construção de um novo Haiti. Essa igreja comprou essa missão. E a gente, quando compra uma missão, a gente se envolve do pé à cabeça. E nós não somos aqueles que retrocedem, que voltam atrás. Nós vamos ver uma nação transformada. Pessoas se doaram em prol disso. Sacrifícios foram feitos. Ofertas voluntárias foram levantadas. E nós não vamos deixar com que essa semente seja roubada. Nós vamos ver essa árvore frutificar um dia. Tivemos N razões nos últimos meses para dizer: encerradas as atividades do Haiti, traremos os nossos irmãos que ali vivem, que já não é mais apenas a família do Robinho e da Juliana, mas também há outros irmãos da igreja que já estão locados lá na nossa base no Haiti, morando lá. Trazemos os nossos irmãos de volta, mas Deus não nos pediu para fazer isso, e diante de todas as situações que nos foram passadas, nós dissemos ao Senhor que nós iríamos permanecer e íamos continuar na batalha. Situações complicadíssimas. No último mês, quero só te atualizar, nós tivemos 3 emboscadas. Por quê? Porque o estrangeiro é o dono do ouro, né, na terra. Qualquer estrangeiro é vislumbrado como aquele que tem o dinheiro. E essas emboscadas são para produzir sequestro mesmo, para que as pessoas possam remunerar aqueles que foram sequestrados e tirar a vida deles, muitas vezes. E nós, saindo de carro para ir comprar comida para as crianças, sofremos 3 emboscadas. No último mês, sofremos 4 tentativas de invasão na base. Quando nós chegamos lá, há 1 ano atrás, o embaixador falou para mim: olha, pastor, vou te dizer um negócio, o senhor precisa comprar uma arma. Eu falei: mas como que eu vou andar armado, cara? Como nós vamos andar armados? Se vierem contra a gente vai sacar arma, vai dar um tiro? Tipo, tudo bem, mas e aí? Eu cometo um pecado. A lei, né? Não matarás. E a graça vai sair de mim, como que vai ser isso? Não vai dar. Então nós contratamos uma empresa de segurança, a mesma que faz a segurança da ONU. E essa empresa presta serviço para nós e fica um segurança armado 24 horas lá. Se não tivesse esse cara, nossa história seria outra a ser contada a vocês. Porque no último mês a gente teve
4 tentativas de invasão, 4 ou 5 tentativas de invasão, uma mais séria. Tentativas de invasão são tentativas de invasão mesmo, irmãos. Tentaram cair para dentro da base. E esse cara teve que sair dando tiro. Uma mais séria, Deus falou com o Robinho, com a Juliana, ia ter uma reunião, o encontro dos missionários brasileiros no Haiti. E Deus falou para eles irem com mala e cuia para dormir nessa reunião. Eles iam dormir na casa desse irmão, nessa reunião. E eles foram. E 11 horas da noite tentaram entrar na base e foi um tiroteio, porque os caras chegaram armados e teve troca de tiro e um dos bandidos foi alvejado. E até aí tudo bem, mas como se não bastasse, às 3 horas da madrugada, os caras voltaram com mais cara ainda para tentar invadir a base, e aí foi mais tiroteio ainda. E o cara da ONU ligou pra gente, ligou pro Robinho e falou: cara, não volta pra casa que tá mó tiroteio, estão morrendo aqui de tudo quanto que é lado. E a situação estava tão séria que no dia seguinte eu falei: você quer voltar? Se você quiser voltar, a gente traz você e a sua família. Você quer que eu traga a tua mulher e as suas crianças? Você fica aí. E nós oramos e não agimos assim, a queima-roupa, e resolvemos ficar. E isso está numa situação muito complicada, uma instabilidade muito grande. Isso vai até outubro nas eleições, espero eu. E se tudo correr bem em novembro, as coisas já estão estabilizadas. Mas dada essa necessidade, nós optamos por mudar de casa. Nós estávamos em um lugar muito estratégico, porém muito perigoso. Para você ter uma ideia, nós somos vizinhos do ex-presidente do Haiti, Aristide, que era o cara que consagrou a nação ao voodoo, que era o cara que estava exilado na África. Os Estados Unidos deixou ele voltar para o Haiti, desde que ele não se candidatasse. Nós somos vizinhos desse cara. Fugiram da cadeia 800 presos, 300 foram se esconder na casa desse Aristide. 300 caras estão lá, vizinhos nossos. Estão lá para formar milícia mesmo. Já estão escondidos para formar a milícia do presidente. Só para você ter uma ideia do nível de guerra que a gente enfrenta nesse lugar. Então nós optamos aí para uma outra casa, até mesmo uma das casas da ONU. Então nós conseguimos, esses irmãos, essas pessoas da ONU saíram dessa casa, vagou a casa, e a gente vai mudar para lá. O nosso contrato já está pago até dezembro desse ano na casa onde estamos, com tudo que fizemos o ano passado aqui. Mas nós precisamos o mais rápido possível irmos para outra casa. Já está certo, e se tudo correr bem, em outubro nós já teremos o orfanato funcionando na nova casa, um lugar mais seguro, um lugar um pouco mais abrigado. Porém, continuaremos com a segurança privada lá também. Eu estou indo em setembro agora para fechar o contrato dessa nova casa. Como que nós pagaremos essa nova casa? Nós tínhamos o sonho de ter um telão de LED, nós compramos o telão de LED para a igreja, Deus mandou vender para pagar o orfanato no Haiti. Então, já está certo já o dinheiro que pagará um ano do orfanato no Haiti já. Louvado seja Deus por isso, amém? Tudo bem, ficamos sem o telão, mas ficamos com o orfanato no Haiti. Foi uma boa troca, melhor impossível. Nós tínhamos o sonho de ter um consultório dentário. Nós não vamos ter um, nós vamos ter 2 consultórios dentários. Vai ser a maior clínica dentária do Haiti, tá? Você está vendo essas cadeiras aí? Já tem tudo o que faltava. Essa semana, no mais tardar na próxima semana, a gente vai começar a encaixotar isso para fazer um embarque. Nós demoramos 40 dias para levar o primeiro container e a gente precisa fazer com que esse consultório chegue lá no dia 24 de novembro, onde será instalado, e nós daremos o start para atender gratuitamente as pessoas lá. Então, graças a Deus, os 2 consultórios estão prontos, montados, não falta nada. Louvado seja Deus por isso, amém? Porém, há uma lista de insumos, de materiais que precisarão ser enviados, porque não se comprará uma resina, um fibrinol, um Novacorte, uma agulha não vai achar uma agulha lá no Haiti. Então, há uma lista muito grande, remédios, de pirona, paracetamol, os irmãos de laboratório aqui na igreja, amoxicilina, azitromicina, metronidazol, aleluia,
diclofenaco, Voltaren, que eu trabalhava na Novartis, eu sei, Voltaren, aleluia. Então é o seguinte, cara, essa lista tá aí. A Sara tem aqui, lá no balcão do NV tem, se você puder ajudar com alguma coisa legal. E também nós precisaremos de 20 colchões de solteiro, porque nessa nova base nós queremos montar 20 beliches. Nós usamos os beliches da igreja hoje, então nós vamos, nessa nova base, temos a necessidade de ter os nossos próprios beliches. Os beliches nós compraremos lá. Há um cara que faz os beliches lá de ferro e vão ser esses beliches, mas a gente quer mandar no container os colchões. Então, se você tem colchão de solteiro em bom estado, você comunica a Sara ou lá no Ministério de Assistência Social que nós vamos passar na sua casa com a Kombi da igreja e vamos pegar esse colchão. Tem que ser colchão de bom estado, é um colchão que você vai dormir lá, quando você for lá fazer missão, amém? Então, são 10 beliches, 20 colchões, tá? Que nós vamos mandar junto com o container também. E essa série de coisas e medicamentos. Então, assim, eu não quero te constranger a nada. Você faz se você entender que você tem que fazer. Isso é para quem entende e compreende. Quem nos visita, fique na liberdade, tá? Mas nessa hora, eu queria levantar uma oferta em pró desses materiais. Desses materiais aqui. Enquanto a gente escuta essa canção, aqueles que entendem, que compreendem, que têm liberdade, que têm alegria para isso, pode sair do teu lugar e trazer aqui, enquanto nós adoramos ao Senhor. Aleluia. Tua presença é real. Aqui neste lugar, a tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei
totalmente a Ti. Levante tuas mãos para cá. Pai amado e querido, nós consagramos esses recursos a Ti. Nós Te pedimos, Senhor, que não falte nada para que possamos dar o melhor atendimento a uma nação esquecida. Porque o nosso evangelho não é de palavras apenas, mas o nosso evangelho é de fé e de obras, Senhor. Por isso, Senhor, enquanto oramos pelas vidas, nos dá condição de atendê-las em necessidades essenciais, na saúde, Senhor, no corpo, na alma e no espírito delas. Por isso, Senhor, usa o coração missionário desta igreja. Usa, Senhor, as sementes que foram plantadas, que elas se multipliquem dentro desse gasofilácio, para que possamos ver esses consultórios em pleno funcionamento e ver a Tua presença manifesta nesta obra em que o Senhor nos chamou para fazer, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, quem concorda diga amém. E amém, aleluia. Amém. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado. Pastor, eu gostaria de ir para o Haiti. Então, é desaconselhado agora ir, tá? Mas em novembro, se você quiser ir, aí eu penso que será bem ideal. Se você deseja planejar a sua viagem para o Haiti, em novembro vai estar tudo em pleno funcionamento lá. Espero com paz. Por favor, os irmãos que trabalhem com isso, por acaso, insumos, assim, essas coisas de dentista. Sara, por favor, pega aqui, filha. Venha dançando ao Senhor. Algo profético, aleluia. Então, você pode procurar a Sara e falar, puxa, eu quero ajudar. Eu estava lendo aqui, algodão. Precisa de algodão? Serve um pano, não serve pano? Então, algodão, pô, eu nem sei o que é, mas eu quero dar um algodão. Então, dá um algodão, faz assim, dentro do possível, tá? E se você fizer um bom preço, com o recurso que a gente comprou, a gente já vai. A gente já enfia dentro do container e vamos embora, que vai com tudo, aleluia, tá? Alguém quer ir dentro do container, também pode entrar aí, aleluia. Levante a mão da pessoa que está do teu lado, diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga assim, a lei e a graça estão dentro de mim, para me fazer discípulo de Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Oremos todos. Pai nosso, amém e amém. Eu te abençoo. Vai para uma semana de vitória. Vai na paz.